tempo de festa, alegria e animação, onde o povo faz fogueira e já é uma tradição. Comer muito milho verde, ver quadrilha no salão. As pessoas vestem roupas e falam feito matuto. Soltam fogos, bebem e cantam, vão à igreja e fazem culto. Mandam balões lá no céu, o que pra mata é um insulto. É preciso ter cuidado e se evitar bomba ou balão. Para não causar prejuízo à fábrica e à plantação, pois o incêndio ou acidente não são brincadeira não. São João tem que manter a festança na arraiá, a adivinhação, a pamonha, a canjica e o munguzá, o casamento do matuto e o arrasta-pé de suado. Para entender melhor o São João, tem que estudar. A ciência junina e a gente vai te ajudar. Vem com a gente nessa aula que vai ser espetacular. Fala, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje é dia 24 e a gente vai falar de ciência, mas vai falar de São João também, porque quando chega aquele friozinho, a gente já sabe que época do ano é que tá chegando. Então, a nossa região, sempre que chega o São João, a festa junina, vem junto com ele o inverno também. É o período que o inverno chega no hemisfério sul. Mas como assim no hemisfério sul? Vocês lembram lá de pequenininhos que vocês estudaram que a Terra faz dois tipos de movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação. Esse movimento de translação, ele é feito da Terra em redor do Sol, ao redor do Sol, tá? Então a Terra vai ficar fazendo esse movimento circular em torno do Sol e demora um período de um ano para fazer essa volta completa. Esse círculo que a Terra está fazendo, essa elipse, na verdade, essa elipse que a Terra está fazendo, ela descreve um plano no espaço. Vocês conseguem imaginar como se eu forrasse essa linha branca que está circulando aí, a Terra? Se eu forrar essa linha branca com um tecido, ela vai descrever um plano, certo? E aí tem uma observação. O eixo de rotação da Terra, que é aquele movimento que ela dá de girar em torno do seu próprio eixo, esse eixo de rotação, ele não é perpendicular a esse plano de translação que está traçado aí por essa linha branca. Então, como a Terra está um pouquinho inclinada, isso quer dizer que ela recebe níveis de radiação diferentes em diferentes regiões do planeta, em diferentes épocas do ano. Ou seja, como ela está assim, tortinha, ó, quando dá inverno no hemisfério sul, é verão no hemisfério norte e vice-versa. Quando a gente está chegando em junho, que é o mês que a gente comemora o São João, coincide também com a chegada do inverno no hemisfério sul. Claro que, como a gente já está muito próximo do hemisfério norte, não é suficiente para dar um inverno muito rigoroso, né? O nosso inverno é mais brando. Mas, de toda forma, como a gente agora está num nível de inclinação em que a gente recebe uma quantidade menor de radiação do Sol, o que é que acontece? Quantidade menor de radiação absorvida pela superfície, uma queda nas temperaturas. E é por isso que, nessa época do ano, a gente sente aquele friozinho, porque as temperaturas dão aquela baixa. E como vocês sabem, a chegada do inverno afeta diretamente os biomas e o clima da nossa região. E aí, Mana, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Anne, claro. Então, vamos entender um pouquinho do bioma da nossa região Nordeste, tão rica em tradição. Então, vem comigo. Nós estamos aqui, ó, na Caatinga, tá? E essa Caatinga, né, ela vai ter uma região, é o principal ecossistema desse Nordeste, né, com toda essa faixa, mais de 73 mil hectares, quase 7%, né, de todo o território nacional. Basicamente todos os estados do Nordeste, e ele é o único bioma exclusivamente brasileiro, tá? Uma das características mais... O nome Caatinga vem do Tupi-Guarani e significa mata branca, né? É a fisionomia de deserto, graças àquela grande região, né, que a gente consegue observar, especialmente nas épocas de seca, acinzentadas por conta da ausência do verde das matas, né? Já que é uma forma de adaptação dessas plantas perder as folhas durante esse período, tá? Os índices pluviométricos são muito baixos, como a gente falou, o que ocasiona, né,
umas condições climáticas rigorosas. E aí, ó, a imagem, como eu estava falando aqui para vocês, né, de como, por que esse nome Mata Branca, o solo realmente pode chegar a atingir cerca de 60 graus Celsius, né? E as adaptações das plantas, que por vezes guardam água, né, para sobreviver à seca, guardam água em seu interior. Essas secas, né, fazem com que a manutenção existe, ela é completamente habitada, mas ela tem um processo de desertificação. E por ser bastante pedregoso, esse solo ele não volta a ser fértil, tá bem? Mas é a região que tem sido mais afetada por essas mudanças climáticas. Nossas paisagens, nosso bioma, nosso ecossistema, ele serve de inspiração para muitos repentistas, cantores, autores. E é por isso que a Alane vem trazer um pouquinho pra gente de toda essa riqueza. Alane, fala um pouquinho da música do nosso São João. Pois é, mana, não tem como falar de São João sem falar do nosso pé de serra, da nossa música tradicional da festa junina. Que ela é composta, claro, por diversos ritmos de variações de forró, mas o que impera, o que tem a nossa raiz, a nossa característica mais forte é o trio pé de serra, que é composto por um triângulo, uma sanfona e uma zabumba. Gente, como é que três instrumentos tão distintos conseguem formar uma harmonia tão bonita? Esses três instrumentos, eles têm um timbre muito característico. Então, a gente escuta um triângulo, a gente sabe que é um triângulo que está batendo, porque tem aquele timbre característico do metal. O formato de onda sonora que ele emite é aquele formato de onda que a gente escuta e a gente imediatamente identifica, porque ele tem a sua característica, ele tem a sua identidade muito forte. A zabumba, a gente também consegue ter essa percepção quando a gente escuta, por ser um instrumento de bumbo, o timbre de som que ele emite também é muito característico. E a sanfona, gente, que é um instrumento que vai trazer a harmonia de todo esse conjunto de notas graves e de notas agudas, porque o triângulo ele vai emitir notas mais agudas e a zabumba vai emitir sons mais graves. Não sei se vocês lembram da diferença entre agudo e grave. O agudo são aquele som mais fininho e o grave é aquele som mais grosso, certo? Então, a gente tem até agora um instrumento agudo e um instrumento grave. E a sanfona é o que vem para fazer toda essa harmonia. Como assim? Vocês já devem ter ouvido falar que tocar sanfona é muito difícil, porque é como se você tivesse que tocar três instrumentos de uma vez só. E realmente é isso. Vocês prestem atenção aí na imagem, vocês vão conseguir ver que a sanfona ela tem um teclado de um lado, do outro lado ele tem algumas bolinhas e no meio tem o fole. O fole é essa parte ó, que abre e fecha, essa parte do meio dobradinha. Esse é o fole da sanfona. Quando o músico está tocando a sanfona, a melodia da música ele dá pelo teclado. Esse teclado aí na lateral é o que vai fazer a melodia da música. O fole vai estar dando a pressão necessária para que o som seja emitido. Ele vai estar fornecendo uma corrente de ar que vai vibrar umas pastilhas que tem dentro do instrumento e vai fazer com que esse som saia. O som que a sanfona traz, naturalmente, vai ser um som mais agudo, é aquele arrastado da sanfona. Porém, aquelas bolinhas que estão na lateral, elas vão dar o baixo da sanfona. Então, a gente tem uma mesma pessoa que vai ter que dar a melodia da música pelo teclado, vai ter que pressionar o fole para dar continuidade nesse processo e vai ter que emitir as notas graves pelo baixo da sanfona. Então, ele tem ali, num único instrumento, que precisar ter a coordenação motora para tocar praticamente três instrumentos dentro de um só. Então, é um instrumento que tem um alto nível de complexidade e é um instrumento também que vai causar toda essa harmonia entre os três, que é o triângulo com a nota aguda, a zabumba com a nota grave e a sanfona que faz a harmonia, porque ela traz as duas num instrumento só. E aí vocês já sabem, né? Porque quando a gente junta os três num canto só, é forró para mais de metro.
E quando a gente escuta esse forrozinho, já dá vontade de botar uma bota, comer um milho assado e uma pamonha quentinha. E aí, Ana Lígia, o milho é um alimento nutritivo? Claro, claro que não dá para a gente pensar em festa junina sem imaginar uma mesa bem farta. Nesse friozinho gostoso, chocolate quente, quentão, a cachaça, comidas de milho, rapadura, amendoins, castanhas, certo? Fazem parte dessa tradição. E aí a gente lembra que, por exemplo, o milho, além de ser fonte de fibras e minerais, ele apresenta o selênio, cálcio, né? Ou seja, minerais como selênio e cálcio, na verdade, que faz, além de ajudar o intestino, que são essenciais na composição dos seres vivos. Então, a riqueza de uma mesa junina vai muito além de sua beleza. E aqui eu convido vocês a observarem essa tabela nutricional. Aqui eu consigo observar é, a quantidade calórica em cada uma dos alimentos. Então, eu digo a vocês: dá para se alimentar muito bem, engordar um pouquinho e ainda prevenir algumas doenças. Quer um exemplo? Os amendoins e castanhas, por exemplo, riquíssimos em a gordura boa. Vocês lembram, né, que a gente falou a respeito? Que previne, né, que ajuda a controlar o colesterol e previne doenças do trato cardiovascular. Então, entender que para cada situação dessa vai existir uma nutrição também, além da alegria e da festividade de estar ao redor da fogueira, estar ao redor da mesa, utilizando da alimentação para essa socialização durante as festas juninas, nós também estamos enchendo o nosso organismo de nutrientes e minerais. Toda essa comilança servia era de motivo. Para quê? Para todo mundo se juntar ao redor da fogueira, soltar uns fogos e se aquecer. E aqui a gente também observa a ciência. Alane, fala um pouquinho. Oh, mas é bom se esquentar no cantinho da fogueira, todo mundo ali pertinho da fogueira, tomando um calorzinho, né? Gente, por que é possível a gente se esquentar próximo da fogueira? A gente não precisa tocar na fogueira, a gente não precisa estar em contato com a fogueira para que ela consiga aquecer o ambiente à sua volta. Olha só, lembra lá, a gente tem 3 processos de transmissão de calor. O primeiro é a condução, o segundo é a convecção e o terceiro, irradiação. A gente só pode falar de condução se a gente estiver em contato. Claro, ninguém vai tocar na fogueira para poder se aquecer. A gente apenas chega perto para que ela aqueça sem queimar, né? Então, ó, a gente tem aí 2 processos que são o processo de convecção e o processo de irradiação, que a gente não precisa estar em contato com a fogueira para poder se esquentar. O processo de convecção é aquele em que, pela diferença de densidade entre os gases, ó, eu tenho um ar frio da própria atmosfera que está aqui em cima e eu acendo a minha fogueira aqui embaixo. O ar que está aqui, ó, em volta da fogueira, ele vai estar mais aquecido. Então, o que é que acontece? Ele sobe, porque o ar frio ele é mais denso do que o ar quente. Então, ó, tenho aqui a fogueira e aqui o meu ar frio. O que é que acontece? O ar aqui em volta vai ficar quente e eles vão trocar de lugar. Já perceberam que o ar-condicionado é sempre instalado na parte superior da sala? Porque o ar frio desce, o ar quente sobe. Então, ó, se eu chegar e colocar a minha mão em cima da fogueira sem tocar, mesmo assim eu vou sentir o calor. Por quê? Porque o calor está subindo. A mesma coisa de quando tem uma panela no fogo e a gente passa o braço em cima e a gente queima. Por que queima? Porque está subindo, o ar quente sobe. Então a fogueira consegue aquecer o seu espaço superior pelo processo de convecção. Ah, mas eu não preciso estar acima da fogueira. Se eu chegar pertinho na lateral, se eu vier pela lateral, ó, que está a fogueira, eu consigo me aquecer. Por que eu consigo fazer isso? Tem um terceiro processo, que é o que está aí na imagem, ó, de irradiação ou radiação, tanto faz. Esse processo transmite calor por meio de ondas eletromagnéticas, ou seja, não precisa de uma matéria. Lembra, as ondas eletromagnéticas, elas são transmitidas sem precisar que a gente toque para que ela consiga emitir essa radiação. É o mesmo processo que o Sol usa para aquecer a Terra.
Então, ó, quando a gente tem a fogueira, a gente se aproxima, a gente está sendo aquecido pelo processo de transmissão de calor, que é a radiação, certo? Ela está emitindo ondas de radiação, ondas eletromagnéticas. O que é que acontece? Vocês já devem ter percebido, até no fogo de casa mesmo, quando a gente está aceso no fogão, ou um fósforo, uma vela, que quando a gente chega pela lateral, a gente se aquece um pouco, mas se a gente vier por cima, é muito mais quente. Por quê? Essa irradiação, ela é emitida em todas as dimensões. Então, do mesmo jeito que ela aquece para frente, ela aquece para trás, para os lados e para cima também. Ou seja, a parte de cima da fogueira ela está sofrendo dois tipos de propagação de calor, tanto a convecção quanto a irradiação. Se eu venho pela lateral, eu sofro efeito da irradiação, mas se eu venho por cima, eu sofro efeito tanto da radiação quanto da convecção. E como é que fala de fogueira sem falar de fogo de artifício? Eu não sei vocês, mas eu não posso ver uma fogueira e uma chuvinha que eu quero soltar. Sabe aqueles fogos lindíssimos que a gente vê no São João, que vê lá no céu? Sabe aqueles fogos lindos de dia de São João? Então, tem um mecanismo de construção desses fogos para que eles façam aquele efeito visual no céu tão lindo de ver. Os fogos de artifício são formados basicamente por uma cápsula onde dentro a gente tem pólvora negra e alguns gomos de explosivo. Então, é uma mistura que forma uma cápsula, que é o que a gente usa o pavio para acender. E esses gomos de explosivo, eles são formados por combustível, agente oxidante, composto metálico e um aglutinante para poder manter todos eles unidos e fechadinhos dentro da cápsula. Quando a gente acende aquele pavio, fogo chega dentro da cápsula, o que acontece é o combustível e o agente oxidante, durante a explosão, eles reagem em uma reação exotérmica e na hora da explosão, ele libera o calor e libera também alguns componentes no estado gasoso. Essa liberação de calor e de materiais gasosos cria uma onda de choque, que é o que chega nos nossos ouvidos na forma onda sonora. E esse calor liberado é o que é responsável pelo brilho dos fogos. Esse calor liberado durante a explosão é o responsável pelo brilho dos fogos de artifício. E as cores dos fogos são determinadas pelo componente químico que é colocado na hora da sua fabricação. O que acontece é, quando essa energia é liberada, os elétrons dos átomos absorvem essa energia e pulam para outra camada de elétrons. Nesse momento, eles ficam desemparelhados, desarranjados, vamos dizer assim. Em algum momento, ele volta para a sua posição de estabilidade. E aquela energia que ele tinha absorvido e passado para outra camada, o que acontece? Ele libera essa energia para poder voltar para o seu estado de estabilidade, para a sua posição de estabilidade. O que é que acontece? Essa energia que ele libera na forma de radiação visível, que é a luz. Então, é por isso que ele libera uma luz da cor que for correspondente ao seu elemento. Cada elemento vai emitir essa radiação de uma cor diferente. Lembra do espectro eletromagnético, que a gente tem várias cores de luz visível? Cada elemento, quando libera essa energia na forma de luz, ele libera de uma cor diferente. Por exemplo, cloreto de lítio emite a luz vermelha, cloreto de cálcio emite a luz laranja, cloreto de sódio emite a luz amarela, cloreto de bário, a luz verde, e cloreto de cobre, a luz azul. E dessa forma, quando os fogos explodem, a gente consegue ver toda aquela luminescência e todas aquelas cores brilhantes e bonitas. Mas é importante saber que a produção de fogos de artifícios é submetida a um processo de controle de qualidade, porque não pode ser feita de qualquer forma. Você tem que garantir a estabilidade. É importante garantir a estabilidade. É preciso garantir a estabilidade do fogo de artifício, controlar a temperatura da explosão e impedir a contaminação que pode misturar as cores.
Então, é todo um processo minucioso e quase artesanal, quase não, artesanal, para que a gente consiga ver todo aquele festival e todo aquele brilhantismo. E, claro, tudo que envolve explosão e fogo, a gente precisa manusear e se divertir com muito cuidado, para que a gente não sofra nenhum acidente ou cause nenhum acidente ou crime ambiental, como a Ana Lídia vai ver já já com vocês. E para a gente concluir, vamos falar um pouquinho sobre os balões. São um ícone, né? Não existe decoração de São João que não tenha um balão. Pois como é que acontece? O balão ele é feito essa estrutura para que ele consiga se encher de ar. Porque qual é o processo? A gente acha que o ar é tão leve que a gente não percebe ele e que talvez a gente até associe como se ele não tivesse massa, mas na verdade ele tem, certo? Então, quando eu junto uma massa de ar muito grande, consigo fazer com que ele leve outra massa junto com ele. Então, o que é que acontece? A gente pega um balão desse aí e quando a gente acende o fogo embaixo, a gente volta para aquela ideia lá da convecção, tá? Então, a gente acende o fogo aqui, ó, no balão e o que é que acontece? Essa massa de ar inteira que está dentro do balão, ela vai ficar menos densa. Se a atmosfera está mais fria, ela está mais densa. O que é que acontece? Quando eu acendo o fogo dentro do balão, ele vai aquecer aquele ar que está dentro e vai subir. Porque pelo processo de convecção, o ar quente sobe, né? Isso e o ar frio desce. Então, quando a gente acende esse fogo daí, é por isso que o balão consegue subir. É o mesmo processo daquele balão que carrega pessoas. Você também acende, aquece o ar e ele sobe. Porém, aquele que carrega pessoas é num tamanho absurdamente maior, porque ele precisa ser suficiente, aquela massa de ar inteira precisa ser suficiente para levar a pessoa e levar o cesto do balão junto também. Lá em cima, mais um pouco acima da atmosfera, existem as correntes de ar. Então, eu tenho uma corrente de ar que passa para cá e uma corrente de ar que passa para cá. O que é que acontece? Se eu quiser vir para cá, eu tenho que esquentar mais o meu balão para que ele suba mais e a corrente de ar me leve para cá. Aí, se eu quiser ir para o outro lado, eu esfrio um pouquinho o balão, ele desce um pouquinho e é levado pela corrente de ar para o outro lado. Isso para o balão que leva pessoas, porque a gente tem como controlar. O que é que acontece com esse balão aí junino? Quando a gente acende ele solta ele na atmosfera, ele vai entrar em uma dessas duas camadas, ou a que vai para lá ou a que vai para cá. O que é que vai acontecer? Vai chegar um momento que pode ser que ele superaqueça, que provavelmente é o que acontece, e ele vai entrar em combustão, ele vai pegar fogo. Então, aquele balão que estava no ar, estava divertindo as pessoas, ele pega fogo e ele vai ser levado por essa corrente de ar. Então é muito difícil que você solte um balão e ele caia onde você está. Ele vai ser levado pelas correntes. O que é que acontece? Um balão em combustão, pegando fogo, vai cair em cima de alguma coisa. Então, ele pode acabar caindo em cima de uma plantação, ele pode cair em cima de uma fábrica. Vocês vão ver isso bem direitinho daqui a pouco. Mas o processo é esse. E o risco que acontece é esse, porque o balão vai ser levado pelas correntes de ar e a gente não tem como prever e não tem como dimensionar onde esse balão vai cair. Então, acaba sendo um grande risco. Mas o mais importante é brincar a festa com responsabilidade e cuidando da nossa saúde e do nosso planeta. Ana Lígia, o que é que a biologia fala sobre essa tradição? Mas toda essa brincadeira ao redor da fogueira, de fogos, de balões, encantando o céu, por um lado, diante da tradição, causam inúmeros acidentes. Essa reportagem da Folha de Pernambuco alerta que justamente soltar balões hoje é crime ambiental. E aí existem inúmeras campanhas de conscientização referente a esse tipo de campanha. No nosso estado vizinho, Olinda, por exemplo, em Pernambuco,
Só lá, crianças de 6 a 13 anos são atendidas, 1.600 durante essa época, tá? De 14 a 17 anos, são mais de 600 adolescentes atingidos. E já para a faixa etária dos idosos, são mais de 200 idosos que são assistidos direta ou indiretamente durante os festejos juninos, né? Que ou por alguma intoxicação das vias respiratórias, né, alguma inflamação das vias respiratórias referente a é, fogueira, ou por algum acidente com algum balão clandestino que foi solto, né? Então, se faz muito interessante que aí, como a gente está vendo aí na reportagem da Prefeitura de Olinda, a gente tenha esse cuidado, né, no tocante ao uso e ao manuseio desses fogos de artifício, né? Em épocas de seca e com a proximidade do inverno e com a chegada, né, dos festejos juninos, balões, fogos, fogueiras, especialmente por conta da questão de desmatamentos, né? Especialmente por conta que existe muita lenha que é clandestina, então favorece ao processo de desertificação que a gente salientou lá no comecinho do vídeo, né, a respeito do nosso bioma, da nossa caatinga. O tempo por ficar um pouquinho mais seco e porque, né, apesar de a gente ter uma umidade relativa do ar considerável, durante o inverno, naturalmente, essa umidade cai. E aí a gente consegue ver que existem mais chances de incêndios e tudo mais. Podem causar grandes estragos, né, durante todo esse período. E aí eu lembro a vocês, de acordo com essa legislação aí, onde a gente está destacando o crime ambiental, vou dar uma coladinha aqui, onde nós temos que, de acordo com o artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais, né, soltar balões é realmente ilegal. E não só soltar, fabricar ou vender balões é ilegal, que pode trazer para vocês uma detenção de 1 ano ou uma multa, né? Ambas cumulativas podem ser também, a depender do alto da infração e de como foi essa abordagem. Mas aí a gente salienta e garante também, né, que principalmente as pessoas, né, nessa época do ano que tem mais aquela vontade, aquele tradicionalismo, né? Que são espalhados inteira pelo Brasil, principalmente para acender fogueiras e brincar com fogos. E aí a gente pode dar um parâmetro geral de que no Brasil acontecem cerca de 1 milhão de acidentes com queimaduras por conta, né? E dentro destes 1 milhão, 200 mil estão sendo notificados pelos hospitais justamente durante essa época dos festejos juninos. Então, é algo de muito cuidado que a gente precisa ter, tá certo? Não adianta a gente querer festejar sem ter esse cuidado, porque ninguém vai estar imune, né? Por mais que seja uma tradição. E para não estragar a folia durante esse tempo, existem alguns cuidados essenciais que a gente deve ter, né? Como, por exemplo, os fogos, eles só devem ser aqueles leves. Não tem para que a gente tá querendo pegar o costume antigo referente a rojão, a mijão, né? Que são acumulados de pólvora em forma de bastões que são expostos e eles começam a fazer corridas, né, no meio da população. Né? Em caso de acidente, a primeira orientação dos especialistas é colocar essa ferida em água corrente e direcionar ao atendimento médico hospitalar necessário, tá? Não adicionar nenhum produto químico, nada por cima. Coloca na água corrente e leva ao ambiente, né? Com relação aos fogos de artifício, é muito interessante que eles não sejam permitidos, tá? Especialmente para crianças menores, especialmente sem a supervisão de um adulto por perto, tá bem? Então, é isso que a gente tem para falar um pouquinho a respeito dos fogos de artifício, do ao redor da fogueira, né? E relacionando o nosso ecossistema, a caatinga, a umidade relativa do ar e tudo que isso pode vir a acontecer de consequência. Espero que tenham gostado. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. A gente se vê daqui a pouquinho, mas desde já desejo a vocês um bom São João.
Se divirtam com cuidado. Tchau!